Você tem convicção de qual é a maior causa? Aquela pela qual deveríamos viver, lutar, defender e até mesmo morrer? Quando falamos de uma causa, estamos nos referindo a uma razão, uma motivação, um porquê, um propósito na vida. E nessa terra nós podemos nos empenhar em viver em função de muitas causas diferentes. Infelizmente é possível que nós vivamos em função de causas malignas, destruidoras, mas nós também podemos viver em função de causas inúteis, irrelevantes, que são fúteis. Nós podemos viver em função de causas pessoais, buscando um sonho, uma profissão, chegar a algum lugar na vida, conquistar algo. Nós podemos viver em função de causas importantes, necessárias, relevantes, causas que diz respeito ao outro, causas sociais. Muitos se envolvem, por exemplo, em causas políticas, mas existe a causa completamente oposta, a causa maligna e que está acima de todas as demais causas nessa terra. A causa de Cristo, a maior causa. A causa de Cristo é a causa pela qual verdadeiramente se vale a pena viver e até mesmo morrer. E esse entendimento espiritual vem a partir do momento em que nós temos um conhecimento profundo, uma experiência com a pessoa de Cristo e da sua obra por cada um de nós. Cristo foi aquele que veio por nós, Cristo foi aquele que se entregou por nós, que fez tudo por nós. E a partir do momento em que nós temos a compreensão desse tão grande amor de Deus e temos uma experiência com Ele, nós queremos dar uma resposta a Ele, também vivendo por causa de Cristo. Nós podemos aqui lembrar do que o apóstolo Paulo, tomado por esse amor de Deus, declarou em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. E aqui eu quero levantar alguns pontos que mostram como nós vivemos essa causa de Cristo nessa terra. Em primeiro lugar, nós vivemos a causa de Cristo praticando a renúncia. Não porque nós estamos sendo obrigados a renunciar, não porque nós estamos sendo oprimidos, não. Mas a renúncia é parte dessa resposta que nós damos a Cristo. Porque, em primeiro lugar, nós reconhecemos que a renúncia é uma exigência de Cristo para todo cristão. Por isso que esse apóstolo Paulo, que teve essa experiência profunda com Cristo e o seu amor, disse também em Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7 assim: mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda, versículo 8, todas as coisas em comparação com este bem supremo. Qual bem? O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, por causa dele, tudo desprezei, tenho em conta de esterco a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. Olha o apóstolo Paulo falando dessa renúncia, de coisas negativas e até de coisas que não eram necessariamente negativas, mas em prol desse bem supremo, desse bem maior que é o Cristo Jesus. Viver em prol da maior causa que é Cristo é suportar tudo por causa de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 11, o apóstolo Paulo escreveu assim: estamos, embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. O apóstolo Paulo foi um desses homens de Deus que, por causa de Cristo, suportou, sofreu muitas dificuldades. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, Jesus elogia a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: tens perseverança, sofrestes pelo meu nome, por causa de meu nome, e não desanimaste. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9, está escrito assim: quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Em terceiro lugar, viver em função da causa maior é viver a serviço de Deus, da sua obra, em prol do outro. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: de fato, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor
de Jesus. Por causa de Jesus. Esse mesmo apóstolo Paulo já havia declarado em 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo 19: embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. E lá no final desse trecho, no versículo 23, ele diz assim: e tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Gente, é muito lindo. Esse mesmo apóstolo Paulo também, Filipenses capítulo 1, versículo de número 24, no texto que ele fala sobre viver para ele ser Cristo, ele diz: olha, eu queria estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu me sinto pressionado a ficar, a viver. E esse ficar para viver seria para quê? Para servir o outro, para servir os irmãos, por causa de Cristo, pois está escrito em Filipenses 1, 24, mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Por amor a Cristo eu quero servir a vocês, eu quero viver por causa de vocês. Também o apóstolo Paulo estava dizendo: servir, dar o melhor, se entregar, se empenhar por causa de Cristo, isso é viver por causa de Jesus. Viver pela maior causa nessa terra é viver para dar testemunho de Cristo e do seu Evangelho. Já citei outras vezes e cito aqui novamente Atos capítulo 20, versículo 24. Mas nada disso temo. Não faço caso da minha vida, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. A partir do momento em que nós temos esse encontro profundo com Cristo, nós desejamos viver pela causa do Evangelho, para anunciar, para fazê-lo conhecido. Em último lugar, e não menos importante, viver pela causa maior é viver de modo honroso por causa de Cristo. Nós precisamos ter uma conduta que honre a Cristo. Todo o nosso empenho, com o auxílio, é óbvio, da graça de Deus nessa terra, para vivermos santamente, deve ser por causa de Cristo. E o apóstolo Pedro, falando sobre uma conduta santa, honrosa e exemplar, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 11 em diante, mas destaca o versículo 13, ele diz assim: por amor do Senhor, sede submissos, pois a toda a autoridade humana, e ele vai falando sobre como deveria ser a conduta cristã, por amor de Cristo, por causa de Cristo. Eu termino dizendo que a causa de Cristo, mesmo muitas vezes nos cobrando um alto preço de renúncia, sofrimento, perseguição, tribulações, é a única causa que de fato vale a pena ser vivida. Pois ela é a única que nos realiza plenamente aqui dentro, no nosso coração, no nosso interior, e ainda nos garante uma recompensa que nunca irá passar. Que eu e você vivamos em função dessa causa maior, a causa de Cristo.